Olha, nós temos de ter cuidado com algumas questões, dentre elas, que o fato do ser humano ele poder aperfeiçoar as coisas que estão ao seu redor, por meio de tecnologias ou de ações que facilitem ou melhorem a sua existência, isso não significa que ele por si só, sozinho, de maneira isolada, ele consiga aperfeiçoar a si mesmo, a sua existência, a sua forma de relacionamento. O interessante é porque tudo que você puder praticamente tocar agora que está ao seu redor, quase tudo, né? Quase tudo a nossa geração passada não tinha acesso. Um celular moderno, um laptop. Né? Nós temos equipamentos que por um comando de voz liga tudo e desliga tudo dentro da nossa casa, né? Que coisa extraordinária. Carros elétricos. Meu Deus, realmente o homem tem o poder de criação, né? De desenvolvimento, Realmente o ser humano é extraordinário. Mas proporcionalmente aí, se você olhar, apesar de todo esse domínio que o homem tem, que muitas vezes lhe dá orgulho, muitas vezes leva pessoas, e muitas, a acharem que Deus é uma invenção humana, que o homem é uma invenção até do homem, né? Para não responder algumas perguntas. E isso é demonstrado pela ciência. Daqui a pouco nós vamos dar um salto e vamos demonstrar que não precisamos de um Deus. Tem muita gente que pensa assim, diretamente, e outras que são influenciados. Outras pessoas são influenciadas por essas ideias, né? Mas nós podemos ver, por uma simples consulta, né, nas redes sociais, no feed, enfim, que a violência está como nunca. Eu não digo apenas a violência entre as nações, mas as pessoas têm matado cada vez mais por ideologias, por poder, por riqueza, por nada. Pois é. Tem pessoas que discutem na rua por nada, por uma fila, por... eu não sei nem por que mais. E são capazes de matar umas às outras por isso. Logo parece que a proporção que o homem cria as coisas, ele está piorando emocionalmente, moralmente. Isso é uma coisa visível que muitas pessoas não querem enxergar. Porque enxergar isso significa dizer que o homem sem Deus não consegue se aperfeiçoar. O homem distante de Deus, eu sempre falo, a única coisa que o homem conseguiu, distante de Deus, deixando a fé de lado e se apoiando unicamente na razão. O homem, ele foi levado a 2 guerras mundiais, né? A convicção do homem de que a razão, de que ele poderia conduzir a sua vida sem Deus, levou à sua autodestruição. Milhares, milhões de pessoas mortas, né? E o apóstolo Paulo, quando escreveu lá atrás aos Colossenses, uma região da Ásia que ele nem visitou, né? Que ele nem teve oportunidade de visitar, ele, para mim, ele deixou de maneira muito clara, né? No capítulo 1, a partir do verso 13, a melhor explicação sobre a grandeza de Deus, a excelência de Cristo e do plano de Deus na vida do homem. E ele começa a dizer no versículo 13 o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a ação divina, né? No qual temos a redenção e remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus
e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é um princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, isto é, a ação humana apontava para o inimizade entre homem e Deus. Mas com a morte de Jesus na cruz, Deus proporcionou a reconciliação. No verso 22 do capítulo 1 de Colossenses diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, com o objetivo, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Isto é, o poder que nos leva a sermos apresentados perante Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis é o poder da fé. Versículo 23, se é que permaneceis na fé. O homem, através da sua mente brilhante, criada por Deus, ele pode realizar diversas descobertas e aperfeiçoamentos, muitos deles, para tornar a vida aqui na Terra melhor. Mas ele depende de Deus. Sem a fé em Deus, ele é um inimigo. Ele se torna um inimigo. Versículo 21 diz isso. E vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento. Inimizade significa: posso andar aqui na terra sem precisar de Deus. Eu posso viver aqui na terra pensando só nos meus interesses. Eu posso viver aqui na terra com a convicção de que os meus atos apenas, eles definirão o meu futuro. E você começa a tomar decisões de maneira independente. Mas o apóstolo Paulo diz de uma maneira muito clara que pela fé nós somos transformados e aperfeiçoados. Ele não diz que nós seremos perfeitos, não. É verdade. Mas seremos aperfeiçoados. Isto à medida da minha entrega a Deus. Olha, vamos começar bem essa semana entendendo que não há outra forma de aperfeiçoamento do homem, não há outra forma de vivermos aqui na terra de uma maneira feliz, completa, digna. Não há outra forma que não seja pela fé em Deus. Isso vai nos mostrar a verdadeira realidade da nossa existência. E a nossa dependência de Deus é muito boa, porque ela nos faz andar em segurança. Porque o homem, se depender dele mesmo, ele é capaz de não dar mais nenhum passo, porque ele não tem esperança com relação ao amanhã. Mas quando nós esperamos em Deus, naquele que vai nos apresentar santos, inculpáveis, irrepreensíveis, nós sabemos que o Espírito vai gerar isso em nós. E a nossa existência certamente será um reflexo da vontade de Deus em nós. Descanse no Senhor
Não deixe que a fé, uma vez trazida a você, na qual você permaneceu, ela esfrie. Ao contrário, como diz capítulo 1, verso 23 de Colossenses, permaneça alicerçado e firme, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Vamos começar bem.